assista esse vídeo com o coração desperto. Qual o sentimento que te anima em crer em algo que não se pode ver? Você já se perguntou isso? Aproveitando ainda esse final de dezembro para trazer um pouco mais da mensagem do nosso Mestre Jesus, que pedia pra gente e pede ainda sentimento puro, fé inabalável, humildade absoluta. E devido ao seu conhecimento profundo sobre a psicologia da alma humana, ele sabia dos prejuízos que os seus ensinamentos teriam se primeiro ele recorresse ao intelecto dos homens, ao invés de falar-lhes ao coração. Jesus é o homem cuja doutrina moral se destina a toda a humanidade. Como Ramatiz diz no Sublime Peregrino, o Evangelho é, portanto, a boa nova própria do amor de Jesus, a serviço da revelação divina, constituindo-se de uma nova forma de vida superior. Jesus viveu de uma forma real e eficaz tudo o que ele ensinou, colimando a síntese de um programa de vida simples e irrealizável para o homem terreno, além de valioso evento para a felicidade do espírito imortal. Ramatiz compara o Evangelho com uma cartilha escolar, onde o aluno aprende a se alfabetizar. Mas uma ordem se altera no Evangelho. Enquanto na cartilha normal aprendemos a conjugar eu, tu, ele, no Evangelho essa ordem muda para ele como Deus, tu como o próximo e por último vem o eu. Ou seja, modifica-se a conjugação habitual para renunciar à personalidade humana em favor da individualidade espiritual. Graças ao Evangelho de Jesus, que conceitua a existência de um só Deus, proclamou a igualdade absoluta entre todos os homens e sua confraternização como todos filhos de um mesmo Pai. E para aqueles que duvidam do Evangelho ou da sua origem, que fosse algo fantasioso, fruto de imaginação de poetas e filósofos, dissertando sobre conceitos de um Jesus fictício, jamais alguém descobriria a fonte de moral mais pura e reserva de ensinamentos mais elevados para a salvação e ajuste da humanidade. E o que devia mais surpreender os críticos e os desconstrutores da obra de Jesus é que os evangelhos se originaram de anotações feitas nas observações da vida pessoal e nos ensinamentos de Jesus para um povo primário e cativo. Afinal, quem poderia imaginar que um singelo grupo de pescadores, ignorantes e até homens de má fama, ao registrarem esses exemplos, esses ensinamentos desse tal de Jesus, estariam compondo a obra moral e educativa mais fabulosa para a modificação histórica e para a redenção espiritual da humanidade. Quem imaginaria isso? E como se preparar para seguir Cristo num momento de transição? Temos que praticar a liberdade. E a liberdade significa agir guiado pela alma e não compelido pelos desejos e pelos hábitos. E eu digo que isso vale também muito para mim. Eu já comentei com vocês que tudo que eu falo aqui, cada vídeo que eu faço, eu preciso aprender um pouco mais. Obedecer ao ego leva à escravidão. Obedecer à alma leva à libertação. Elevar o pensamento, que é a fonte de energia. Elevar a frequência vibratória. Prece espontânea como forma de elevar o pensamento. Emitir pensamentos de perdão, auto-perdão, de gratidão, de proteção a si e aos outros.
Eu vou trazer aqui para vocês as 5 regrinhas que eles costumam bater muito na tecla na casa onde eu trabalho. São as regras que resumem todo o Evangelho de Jesus. Não falar nem pensar mal dos outros, não brigar com ninguém, perdoar indistintamente, amar incondicionalmente e confiar em todos. Esse último é mais polêmico, né? Se você tiver alguma dúvida dele, me manda uma mensagem. Eu tento explicar melhor para você, tá? Sabe que essa sensação de paz interior, decorrente da prática do pensamento elevado, exige vigilância da pessoa em relação às suas atitudes no dia a dia. Porque a teoria precisa estar aliada à prática, né? E quem disse que é fácil? Não é, mas a teoria precisa estar aliada à prática para ser eficiente em seus propósitos. E quando nos tornamos intermediários em irradiar a nossa energia para as pessoas que estão fisicamente e mentalmente um pouco menos capacitadas, a nossa responsabilidade é ainda maior. A gente tem que criar a tendência de incorporar na nossa rotina a vigilância e a disciplina dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Incorporar isso à nossa rotina de vida, uma prática do dia a dia, para buscar manter uma frequência vibratória elevada, o que nos manterá num bom nível de lucidez e paz interior. As pessoas que habitam a Terra possuem vários níveis de evolução espiritual. Todavia, entre todos os níveis, tudo está sendo bruscamente dividido em 2 níveis distintos. De um lado, as pessoas que estão se preparando ou já estão prontas para um novo mundo. E de outro lado, as pessoas que não estão se preparando, que não estão prontas. Pessoas que não querem se preparar e insistem em não evoluir. Porque a realidade é essa. Estamos passando por uma transição planetária, onde o nosso planeta vai mudar a sua frequência. E, consequentemente, tudo que está nele vai precisar mudar também. Sabe quais os passos para a preparação? Dedicação, aceitação, abnegação, humildade, ajudar ao próximo, estudar. Pode me perguntar o quê? Eu respondo na sua mensagem. Mudar o campo de energia do corpo, pagar o karma com trabalho, diminuir o seu peso astral. Eu vou trazer um trecho do Espírito da Verdade que ele cita no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel, senão a caridade. E quantas vezes o Allan Kardec diz: fora da caridade não há salvação. O que se prepara nessa transição planetária não é o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral, dessa moral atual. É o fim desse velho mundo, desse mundo de preconceitos, de orgulho, de egoísmo, de fanatismo. Tudo dele acabará com a geração que se vai. E a geração nova erguerá um novo edifício em que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Quem disse isso que eu acabei de citar foi Allan Kardec em Obras Póstumas. O sentimento de imortalidade precisa ser construído na intimidade de todo o homem reencarnado. Isso mudaria toda a relação que ele tem com a vida, com os outros, com o planeta. Abrir a consciência para esse lado imortal da vida significa caminhar com mais respeito, sabendo que não tem como você fugir de colher os frutos que você semeou.
Entender que não existe um Deus punidor ou mau, cobrador, juiz. O maior juiz e o maior cobrador que a gente tem é a nossa própria consciência. É a sua consciência que vai cobrar isso de você. Essa consciência é imortal e vai para todo lugar onde você estiver, porque você é ela. Como nos diz Ramatiz, o Evangelho é o código universal da espiritualidade superior, capaz de conduzir o espírito humano da ignorância para a luz. E Joana de Ângeles nos recorda: o verdadeiro seguidor de Cristo reconhece que a reforma íntima é o seu maior apostolado. E à luz dessas consciências espirituais, compreendemos que o Evangelho se manifesta no nosso cotidiano, sabe como? No perdão que custa, no amor que exige maturidade, na humildade que dissolve o ego, na coragem de viver a verdade, mesmo que ela confronte as nossas sombras. O Evangelho não fortalece orgulho, ele educa o espírito. Não adormece consciências, ele as desperta. Não promete facilidades, oferece libertação interior. Esse vídeo é um chamado à prática viva do Cristo, para mim e para você. Menos discurso e mais atitude. Menos aparência e mais essência. Menos julgamento e mais amor consciente. Como afirma Joana de Ângeles, Jesus é o psicoterapeuta da alma, convidando-nos à harmonia interior por meio do amor vivido. Reassista esse vídeo com o coração desperto. Leve para a vida diária. Torne-se o Evangelho em ação. E você? Qual ensinamento do Evangelho sente mais desafio de viver hoje?